A Diamond anda trazendo vários filmes pra gente nos últimos tempos, né? Tivemos aqui no Brasil, Maldição do King Mary, o jogo da Invocação, que eu já comentei aqui, que inclusive foi em cabine numa parceria com o CFN Notícias, assim como o site Atopeira, assim como foi com o o Fale Comigo, que é aquele da mão amaldiçoada, né? E o que acontece? Para finalizar o ano, nós ainda temos mais um que estão trazendo, que é o Senhor do Caos. E aqui a gente vai comentar um pouquinho dos pontos positivos, pontos negativos e qual a proposta do filme. Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos ao Monstros de Aventuras. Bem, primeiramente, qual é a ideia do Senhor do Caos? Aqui nós temos uma pastora, o dono responsável por uma congregação, uma igreja numa cidadezinha do interior que se mudou há alguns meses e que está em processo de adaptação, ainda com certos problemas familiares, com o marido e com a filha. Até que a filha simplesmente desaparece no meio de um festival que é exclusivo da região, e quando ela vai buscar, ela começa a descobrir umas coisas meio estranhas da cidade, como uma coisa do tipo, ao mesmo tempo que o pessoal da cidade ama ela vai descobrindo que existe uma série de segredos envolvendo aquele ritual e a importância dele para a cidade. Isso faz parte justamente daquela linha que a gente chama de folk horror, ou horror folclórico, né? Que muitas vezes a ideia é onde você tem, dentro de um filme, livro, etc., uma região mais afastada das áreas urbanas, onde temos costumes próprios de um povo, né? E o que acontece é que normalmente você vai acabar tendo que lidar com um culto macabro justamente ao redor dessas crenças e coisas pessoais. Tanto que um dos filmes que redespertou esse interesse no pessoal foi aquele Midsommar, né, O Mal Não Espera a Noite, né, onde a protagonista, numa crise depressiva, ela acaba indo com os amigos com muitas aspas, que a maioria é tudo amigo da onça, né, pra uma região lá no norte da Europa, numa cidadezinha do interior, e conhece toda uma religião própria, com uma série de rituais bem exóticos, para não dizer outra coisa, sabe? E o que acontece? Só que esse tipo de filme tem uma tradição muito grande. Inclusive, a gente tem filmes que acabam ficando no limite, indo mais para uma linha mais de filmes de bruxaria, satanismo, outros filmes, eles pegam e acabam dando uma misturada. Filmes de espantalho, metade deles não deixa de dialogar um pouco com essa ideia de horror folclórico, horror do interior, né? E a gente sempre tem que trabalhar, tomar meio cuidado, porque é fácil você, numa dessas, criar uma coisa meio preconceituosa, né? Você criar uma história meio, quer dizer que eu tenho que sempre tomar cuidado com o pessoal meio maluco no interior, porque eles podem ter um culto bizarro, né? Ou mesmo acabar demonizando cultos que não sejam, ou religiões que não sejam aquele aspecto judaico-cristão mais tradicional, ou atualmente, ou alguma religião asiática que esteja na moda, né? E o que acontece, sendo que todas as religiões você tem que pegar e prestar respeito, e é claro, só que existe a outra linha, e esse filme trabalha um pouquinho com isso, que são justamente aquelas seitas, muitas vezes algumas mais modernas tipo de só faz uns 100 anos, algumas vezes que foram criadas, né? E que na verdade eles fazem uma mistureba de coisas antigas e para pegar e criar cultos que beiram a lavagem cerebral, sabe? E o filme, ele acaba trabalhando um pouco com isso, só que ele também mostra uma outra coisa. A ideia de que religiões, cultos, rituais, tradições, eles vão se modificando sim ao longo do tempo. E parte justamente da descoberta da protagonista, à medida que ela vai investigando, não é simplesmente ela descobrir o que é o culto e o que ele faz. Ela descobre uma história do culto e como ele mudou de várias formas, assim, tendo vários aspectos e rituais distintos ao longo de cada século, inclusive dependendo de quem estava na liderança desse culto. Inclusive, é bem que bacana que ela vai entendendo, né,
como existe um pessoal mais do mal nesse culto, e existe um pessoal realmente que tá do bem, de boa, e que é muito manipulado por essa outra galera, sabe? Então, aquela coisa, algumas vezes do tipo, o culto é bom, o culto mal, mas na verdade do tipo, até onde já teve várias formas, e tem umas formas meio surtadas que pegaram e apareceram nesse período. Então, isso é bem bacana. Inclusive porque, como eu disse, né, a personagem é uma pastora, e ela pega, tem as pregações dela, e a questão muito de ela se manter na fé dela. Mas não é questão simplesmente dela se manter na fé, mas ela continuar tendo fé, mais do que em Deus, mas nela mesma, e na que as coisas vão ficar melhor. E, inclusive, nesse processo, é interessante o personagem do marido dela, porque é um pamonha, diga-se de passagem. É engraçado que se a gente perceber, metade dos filmes de terror, se aqueles protagonizados por mulheres, se o namorado não fosse um banana, ou se o cara realmente pegasse e apoiasse as coisas dela, as coisas seriam completamente diferentes. O filme teria meia hora, 15 minutos de duração. Inclusive, o filme O Lugar Silencioso, ele se destaca justamente porque ele tem um marido que é super eficaz. Tanto que na prática eles sobrevivem ao apocalipse, eles conseguiram sobreviver ao apocalipse justamente porque porque o casal se apoiava mutuamente e se dedicava a pegar, a se ajudar e apoiar as crianças, sendo que o filme Lugar Silencioso é justamente sobre a questão de manter a comunicação familiar, mesmo quando as coisas estão desabando, o que é bem bacana. Então, e justamente esse filme mostra justamente um problema de, quando a gente entra na questão do Senhor do Caos, entra nessa questão da falta de comunicação dentro da família e mesmo falta de comunicação entre a cidade, entre a comunidade, o fato de que você não sabe exatamente onde que você tá e como tá se arranjando, sabe? É uma coisa, portanto, de que você entender a região e tomar o lugar dela. E uma coisa bem interessante é que a personagem pastora, ela tá muito de ouvir e entender o que as coisas estão acontecendo, o que é fundamental, inclusive, para a evolução da personagem, a evolução da comunidade e o desenvolvimento de toda a história em si. Ao mesmo tempo que começa a ter determinado ponto, onde você começa a ter o conflito contínuo entre ela e o sumo sacerdote que ela descobre que existe dentro desse culto religioso. O que é bem bacana, porque não é uma disputa simplesmente de fé, é uma disputa justamente do que o que é realmente amar o outro, o que é realmente ser um líder que ama a sua comunidade e se dedica a ajudar ela, e o que é um líder que pega e, na verdade, usa aquilo apenas para exercer o poder e controlar os outros dessa comunidade. E isso eu acho bem bacana. Claro que o filme ele tem uns tropeços, já que o que acontece? Ele é um filme sempre sem grande orçamento, e a história, apesar de ser interessante, ela é um recorte e cola de vários filmes de horror folclórico. Se você tem uma bagagem muito grande de filmes de terror, o que implica ter normalmente você ter assistido muita coisa e lidos muita coisa também, o filme pode ser, na verdade, mais do mesmo. Isso aqui, por outro lado, se você está começando no meio, justamente por ele pegar várias referências e tudo mais e fazer uma costura bem coerente no meio, ele pode funcionar como uma ótima introdução também, como tanto ao universo dos horror folk, como também ao universo dos filmes de horror. Tanto que quem tiver curtido esse filme, um filme que recomendo para vocês partirem para o próximo, seria justamente o clássico A Bruxa, que foi lançado alguns anos atrás, que mostra justamente numa comunidade justamente de puritanos nos Estados Unidos, um grupo que acaba sendo expulso por causa de umas divergências religiosas e acaba tendo umas altas tretas familiares ligadas a isso. Eu acho simplesmente brilhante. Então, quem quer um filme mais leve, inclusive, gosta de um filme de terror, só que gostaria de uma coisa mais leve na direção de suspense, justamente o filme O Senhor do Caos acaba sendo bacana por causa disso. E como eu disse, né, é um filme mais simplesinho, sem grande orçamento, e algumas vezes ficou um pouco arrastado. Sabe aquele filme que se tivesse 20 minutos, teria o tempo a menos, teria o tempo de duração perfeito? A mesma coisa acontece com esse filme, assim como acontece com alguns outros filmes, mesmo filme que eu gostei bastante, né, como Terrifier 2, por exemplo. Então, mas, se você deixar isso de lado, é um filme bem interessante, de um suspensezinho, criador de clima, não espere nenhum grande efeito, nenhuma coisa própria, nenhuma outra caracterização. Aquilo que é bacana são alguns figurinos que tem ao longo do filme, específicos, especialmente o do sumo sacerdote
que é justamente o Senhor do Caos, que dá nome à história. E eu quero saber de vocês, quais outros filmes de folk horror ou de cultos estranhos você já assistiu e que gostaram bastante? Coloca aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!